Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Então, vamos pegar os livros de vocês para a gente podermos iniciar a nossa aula, né? Bom, na aula passada nós falamos sobre o tratamento da água, o que acontece com a água suja, para onde é que vai, né? E nós falamos também, né, de onde vem, né, a água que você consome, né? Da onde é que vem? Será que vem de poço? Será que vem de rio? Será que vem de lago? Né? De lagoa? Da onde é que vem? De uma cacimba? Né? A sua água é água encanada? Ou é uma água em que você tem que ir até o chafariz buscar essa água? Então, nós falamos sobre isso, né? E eu deixei 3 questõezinhas para que vocês respondessem, cada uma em uma página diferente. A questão da página 106, que é para vocês enumerarem. O que vai acontecer aí? Bom, diz assim. Tá, acompanha, acharam? Página 106. Tem assim, relacione os números da imagem às etapas do processo de captação, tratamento e distribuição de água. Então, tá aí todos os processos, o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Então, vamos enumerar de acordo com o que acontece. Então, tem assim, esquema simplificado de captação, tratamento e distribuição da água. Bom, onde vai ficar o número 1? Onde diz que é retirada de água do manancial. Só lembrando que o manancial é o local onde a gente capta a água, né? Que é o local com o rio, né? O lago, um local onde retira a água para que aconteça a distribuição. A gente chama de manancial. O número 2 é onde está purificação da água na ETA, ou seja, a ETA é o local onde pega essa água e trata, faz todo o tratamento, colocando produtos, né, alguns produtos químicos para matar as impurezas, né, aqueles micro-organismos que não fazem bem ao nosso organismo. O número 3, reservatório com água tratada. Bom, como se fosse uma caixa, né? E essa caixa é um local bem alto, onde fica mais fácil para que aconteça a distribuição da água já tratada para toda a comunidade. E o 4 é o abastecimento das casas. É quando a água sai desse reservatório de água tratada e vai para cada uma das casas, né, das residências daquele local, daquela cidade, tá certo? Bom, então enumere aí com atenção e memorize qual é, né, a sequência. Bom, na segunda questão está lá na página 109, onde vocês, né, iriam fazer uma experienciazinha. Lá na experiência vocês iam pegar 2 copos com água, uma colher de chá de açúcar e outra com uma colher de óleo. E iam misturar, né? Cada um em copos diferentes. Um copo com açúcar e o outro copo com água. A partir daí vocês iriam observar e iriam obter uma conclusão. Qual é a conclusão? Vamos ver, ó. Depois de realizar a atividade, suas ideias se confirmaram? Explique. Podem colocar com as palavrinhas de vocês, tá? Então, aqui no caso, o que deve acontecer? Bom, indicar que a água se dissolve que o açúcar se dissolve em água, mas o óleo, ele não se dissolve, né? Você mistura o óleo e você deixa passar um pedacinho que ele tá lá em cima, né? Sobre a água, então ele não se mistura. Então, o óleo não é dissolvido na água. E a última questão, que fica na página 110, né, onde nós falamos sobre o solvente universal. Bom, mas que a gente descobriu que a água, mesmo sendo solvente universal, ela não consegue dissolver tudo, né? Nem tudo a água consegue dissolver, tá certo? Como a gente tem um exemplo aí que nós acabamos de ver lá na experiência, que o óleo, a água não consegue dissolver. E também é como se fosse areia. A areia, se você misturar com água, a gente também não consegue dissolver.
né? Bom, então aí tem assim: pesquise as substâncias insolúveis em água, ou seja, as que não se dissolvem nesse líquido, tá certo? Anote o resultado da pesquisa e apresente-os à turma. Bom, então aí nós temos algumas substâncias, né, que são insolúveis. Eu espero que vocês tenham pesquisado. Tem alguns alunos que pesquisaram. Eu vou citar aqui o nome de duas apenas, né? Por exemplo, os azeites, né? Os azeites em gerais eles são insolúveis e a gasolina. A gasolina é outro também. Lembra que quando às vezes algum navio, né, derrama óleo no mar, o que acontece? Fica as praias tudo suja, né? Suja tudo, ou seja, o óleo não se mistura na água, ele não desaparece, ele fica por cima da água. E aí vem as equipes retirar aquele óleo, retiram novamente, colocam em recipientes e limpam o mar, né? Página 111. Bom, aqui nós vamos rever o que foi que a gente viu, né, nessa unidade. Então, temos aí o que estudamos nessa unidade. Nós estudamos a camada de ar que envolve a Terra, é a atmosfera. O atmosférico é uma mistura de vários gases, por exemplo, gás oxigênio, gás carbônico e vapor de água. O ar tem as seguintes propriedades: ocupa espaço, tem peso, pode ser comprimido e tem elasticidade. Então, memorize isso, tá? A quantidade de água no planeta Terra dissolve, né? Disponível para consumo é reduzida e é preciso utilizá-la de modo sustentável. Não esqueçam disso jamais, né? Por isso que a gente faz o quê? Devemos cuidar, não escovar os dentes, deixando as torneiras ligadas, né? Não tá lavando as calçadas com água. Então, é importante a gente saber cuidar da nossa água. A água pode estar em 3 estados. Quais são eles? O estado sólido, o líquido e o gasoso. As mudanças de estados físicos têm nomes específicos. Quais são esses nomes? Solidificação, fusão, vaporização e condensação. Na natureza, a água passa continuamente por um processo chamado ciclo de água. Nesse ciclo que nunca para, né, a água passa de um estado físico para o outro, né, de vapor para o líquido, do líquido para o sólido, então dependendo do clima, né? Então, os reservatórios que fornecem água para a população são os mananciais, né? Como eu já falei, mananciais são o quê? É de onde se retira água para que possa ser distribuída para toda a população, que pode ser um rio, que pode ser uma lagoa, que pode ser de poços cartesianos, né? Então, varia bastante de onde que é retirada essa água para ser distribuída para toda a população, que é chamado de manancial. As estações de tratamento de água, que são as ETAs, tornam a água potável. É o local. Então, qual é o nome do local que trata a água? ETAs, tá bom? Depois de usada, a água forma o esgoto, que deve ser tratado nas estações de tratamento de esgoto ETAs. É diferente, ETAs, né? Troca o A pelo E, tá? De esgoto. Lá é estação de tratamento de água e aqui é a estação de tratamento de esgoto. Então, não confunda os dois. São os dois nomes muito parecidos, mas que fazem trabalhos diferentes. Um trata a água, torna a água saudável, né, potável para o consumo humano, e o outro, né, faz o tratamento do esgoto, para poder ser desenvolvido à natureza, sem contaminar o nosso meio ambiente. Algumas substâncias são solúveis em água, outras são insolúveis. Bom, então as substâncias solúveis são aquelas que podem se misturar com a água. Já as insolúveis são aquelas que não misturam, tipo os óleos, né, os azeites, né, a gasolina,
areia, então são insolúveis. Bom, então, diante disso, quero que vocês respondam a atividade da página 112 e da página 113, ok? E na próxima aula a gente confere essas duas páginas com vocês, ok? Bom, então, finalizo aqui a nossa revisão. Conto com a participação de todos, que vocês possam estar realizando as atividades. Tchau, tchau!